capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1 até o versículo de número 7. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Assim diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Pai, pedimos a bênção do Teu Espírito Santo, aquele que nos ilumina, aquele que nos dá entendimento, ó Pai, para que à medida em que formos considerando, ó Deus, os versículos deste texto, a Tua palavra chegue até nós, nós possamos ser levados a refletir sobre ela, entendê-la, ó Deus, e sobretudo tomarmos uma decisão diante da Tua palavra, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, para que a nossa igreja, a Igreja Nova Esperança e todos aqueles que nos acompanham agora, ó Pai, ó Deus, possam expressar o bom perfume de Cristo, esse perfume que exala, ó Deus, do meio do seu povo, ó Pai, que te serve com verdade, com integridade e com amor, ó Deus. Abençoa a tua igreja neste momento, fala conosco, em nome de Jesus é que nós oramos, amém. Irmãos, nós vamos fazer algumas considerações e já entramos no texto. Nós falamos muitas coisas no domingo passado, eu não vou repetir estas coisas, só a título de introdução, foram quase 35 minutos antes da gente entrar no capítulo 1 que pregamos na semana passada, mas recapitulando algumas coisas básicas para que a gente possa se situar novamente e continuar hoje refletindo sobre essa primeira igreja. João, o apóstolo amado, ele é o autor do livro de Apocalipse, ele também escreveu o Evangelho de João e a primeira, segunda e terceira carta de João. A data, provavelmente o ano 95 depois de Cristo, essa é uma data provável, quando João então escreveu esse livro durante o governo do imperador Domiciano, sucessor de Nero, e Domiciano foi aquele que reivindicou para si, foi o primeiro a reivindicar para si o título de Senhor. Enquanto os cristãos declaravam Jesus é o Senhor, ele disse: vamos acabar com essa festa, a partir de agora eu sou o Senhor, e todos deverão se curvar diante da minha pessoa. E por causa disso, muita morte de crentes aconteceu, muitos mártires da fé cristã assassinados das maneiras mais variadas e violentas, porque preferiam a morte do que negar o nome de Jesus e dizer que o imperador era Senhor. Esse livro então vai falar da vitória de Jesus e da sua igreja. Ele foi escrito para mostrar para aqueles cristãos que estavam sofrendo por causa da perseguição, que Jesus, que é quem entrega essa profecia a João, ele conhecia já o final dessa história. Ele é Deus, ele sabe o passado, o presente e o futuro. Então João escreve o que recebeu de Jesus para confortar as igrejas, para consolar as igrejas e sobretudo para alertar a igreja que, a despeito de qualquer perseguição, problema, aflição, a vitória final é de Cristo e da sua igreja. A igreja, ela é vitoriosa, e aqueles que fazem parte da igreja são vitoriosos com Cristo. Esse livro foi escrito num primeiro momento para aqueles crentes que estavam então suportando o martírio,
mas ele foi escrito também para a totalidade da igreja de Cristo. Nós explicamos isso porque de 7 igrejas terem sido escolhidas dentre tantas outras que existiam ali, para mostrar que esse livro não foi escrito apenas para os seus leitores originais, mas para a igreja de Jesus de todos os tempos, de todas as épocas, em todos os lugares. Uma das perguntas que deveríamos fazer como igreja de Jesus na presente geração é por que igrejas ao redor do mundo estão fechando as suas portas. Esse é um fenômeno que está acontecendo. Por mais que você venha para mim dizendo, não, mas eu conheci, abriu-se mais uma igreja em Orlando semana passada, e outra está por chegar de fato. Igrejas estão sendo abertas, mas igrejas históricas, igrejas que foram a matiz de missionários enviados para o mundo inteiro, para o mundo afora, estão fechando as suas portas e estão deixando de existir. Sua mensagem não era uma mensagem verdadeira, eles pregavam um evangelho que nós não conhecemos, certamente que não, a sua mensagem era verdadeira. A sua fé não era verdadeira? Sim, a fé era verdadeira. Apostataram da fé então, deixaram de crer? Também creio que não, mas foram obrigadas a fechar pelo governo ou algum tipo de perseguição. No Ocidente, nos dias de hoje, governo nenhum fecha a igreja. Nós temos liberdade para abrir igrejas, para participar de igrejas, para fazermos parte de igreja. A resposta que eu sugiro a nós hoje é que uma igreja pode e deve cuidar de muitas coisas boas e lícitas na sua vida cotidiana, mas não pode jamais se esfriar no seu amor por Jesus e pelas coisas de Jesus. Presta atenção nisso. Talvez nós encontremos aqui uma resposta para essas igrejas que fecharam as portas. Continuaram pregando a verdade. Homens morreram ali dentro dessas igrejas, crendo em Jesus como seu único Senhor e Salvador, e crendo na vida eterna. Mas ao exemplo da igreja de Éfeso, muitos se esfriaram na fé. E a igreja então se torna um terreno árido, uma terra seca, uma igreja infértil. E é isso que Jesus fala a João sobre a igreja em Éfeso. Uma das perguntas que deveríamos fazer como igreja de Jesus, já fiz essa pergunta, é isso que Jesus fala. Eu copiei 2 vezes aqui, irmãos, por isso que eu me perdi, desculpa. Vamos seguir então. Vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Éfeso, ou sobre a cidade. Éfeso era a mais importante cidade da Ásia Menor. Era uma cidade que tinha um pouco mais de 200 mil habitantes, por isso considerada uma cidade grande. Era uma cidade muito rica, talvez a mais rica da região. Existia ali, ou ali foi construído um teatro. Irmãos, nós falamos de que sonho que é construir uma igreja para 1000 membros, né? Falamos isso no ano 2021, mas lá em Éfeso, aqueles cidadãos construíram um teatro que comportava 24 mil pessoas ao mesmo tempo, para a celebração da sua cultura, das suas festas e de tantas outras coisas. Ali havia também um porto muito importante, que todos aqueles que queriam entrar na região da Ásia Menor, obrigatoriamente tinham que passar pela cidade de Éfeso, de modo que era uma cidade muito importante. Mais tarde, quando muitos cristãos capturados na Ásia, já em função da perseguição, eram enviados a Roma para serem literalmente comidos por leões, por onças e animais. Um homem chamado Inácio chamou Éfeso de a porta dos mártires. Dali eles saíam e eram levados para o seu martírio. Religiosamente, sobre a vida espiritual daquela cidade, ali estava o famoso templo de Diana, a deusa da fertilidade. Foi considerado este monumento uma das 7 maravilhas do mundo
antigo. E este templo era o centro de adoração a esta suposta deusa Diana. E neste templo, criminosos se refugiavam. Quando uma pessoa cometia um crime e passava a ser perseguido, ali era um lugar onde eles eram recebidos e cuidados de alguma maneira. Mas ali também existiam as sacerdotisas que adoravam constantemente a sua deusa Diana através de orgias e atos de prostituição, como forma de adoração à sua deusa. Certamente isso fazia da cidade de Éfeso uma cidade perdida em imoralidade, uma cidade extremamente mística, supersticiosa e também um centro importante de culto ao imperador romano. Naquela cidade imperava o misticismo, imperava a idolatria, imperava a imoralidade e a perseguição também estava presente. Eu diria que naquela cidade o diabo fazia festa. Muito bem, mas em lugares assim, onde o diabo pensa que é Senhor, onde o diabo está tranquilo porque não há um incômodo de ninguém, em lugares assim onde o diabo costuma fazer festa, existe também um grande campo missionário. E a igreja de Jesus vai chegar a essa cidade. Nada é capaz de impedir o mover da igreja. A vida da igreja, a mensagem da igreja, não é uma das verdades com as quais nós convivemos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ser seguidor de Jesus e atrair para si outras filosofias de vida que nada tem a ver com o cristianismo. Ou você é cristão ou você não é cristão. Se você é cristão, você é salvo. Se você não é cristão, ainda que você tenha muitas boas intenções na sua vida, um coração bom, um coração generoso, se preocupa com a necessidade dos outros, você não tem a salvação, porque existe um único caminho, um único Senhor, uma única verdade que é Jesus. No final da sua segunda viagem missionária, isso está descrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo chega então àquela cidade para mudar, não na sua própria força, como nós sabemos foi o ministério do apóstolo Paulo, mas na força e no poder do Espírito para fazer um reboliço naquela cidade e mudar a vida religiosa e espiritual daquelas pessoas. Diz o texto lá em Atos que pessoas trouxeram para as praças os seus livros de magia, de macumbaria, de feitiçaria, livros que custavam um absurdo de caro e queimaram, porque aquilo que não serve para a igreja não serve mais para ninguém. Você não precisa pegar uma coisa ruim que está na sua casa, porque você se converteu e aí você não quer aquela coisa ruim, você vai dar de presente para alguém. Se aquilo não serve para você, se aquilo não serve para a tua casa, se aquilo não condiz com a tua fé, não serve para mais ninguém. Tem que botar fogo, tem que tacar no lixo, e era isso que eles fizeram ali. E dali o evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor. O que aconteceu naqueles dias foi um mover de Deus, aquilo que nós chamamos hoje, olhando para a história de avivamento. Aquela cidade foi visitada pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, pelo Jesus, Senhor da igreja, e através da vida do seu servo, o apóstolo Paulo, muitas vidas se renderam a Jesus e uma igreja ali ficou estabelecida. Paulo ficou ali pastoreando aquela igreja. Paulo, sempre que fundava uma igreja, ou pregava o evangelho, ele ficava um tempo ali organizando e ensinando os princípios elementares do evangelho e preparando uma liderança para que ele pudesse sair dali rumo a uma outra missão, e essa liderança preparada continuava ali cuidando da igreja, evangelizando junto com os irmãos, e a igreja ia se estabelecendo. Esta igreja foi aquela que Paulo ficou por mais tempo. Diz aí, a gente tem os números que ele ficou por 3 anos naquela igreja. Depois ele enviou Timóteo.
para quem ele vai escrever 2 cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Timóteo se torna então o pastor dessa comunidade, dessa igreja na cidade de Éfeso, e mais tarde o próprio escritor de Apocalipse, João, vai ser pastor naquela igreja. Depois ele é deportado para a ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro de Apocalipse, e depois, sob o governo de Trajano, ele volta para a cidade de Éfeso, onde ele vai morrer. E os historiadores contam, irmãos, que João, já de volta, não foi morto pelos imperadores, mas foi liberado para voltar para a sua cidade, já velhinho, com pouca força nas pernas. Ele era levado pelos irmãos da igreja até a congregação para ali pregar a palavra. E ali ele falava aos irmãos da igreja, admoestava os irmãos dizendo: filhinhos, amemo-nos uns aos outros. Aquilo que nós encontramos escrito nas suas cartas, 1 de João, 2 de João e 3 de João. Muito bem, queridos, feitas essas considerações sobre Apocalipse, a igreja, a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, vamos ao texto que lemos. A primeira coisa, o versículo 1, nós temos aqui o remetente e o destinatário. Para quem esta carta foi escrita, para quem esse texto? O anjo que aparece no primeiro versículo, irmãos, Jesus está endereçando esta carta para o pastor da igreja. Não se trata de um anjo espiritual, não se trata de um guardião. Ele escreve, o destinatário é o pastor da igreja, mas isso não significa que ele está escrevendo todas essas coisas para que o pastor, ou acusando, elogiando ou acusando o pastor da igreja, mas para que o pastor transmita isso para toda a igreja, inclusive para ele, sobre esse diagnóstico que Jesus faz e fez da sua igreja. Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da sua igreja. Lembra que os 7 candeeiros representam as 7 igrejas, e o versículo 1 diz que essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que são os pastores, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas. Perceba que Jesus, ele não está apenas presente na vida da igreja, mas ele anda no meio da sua igreja. Essa interpretação de Jesus com a igreja andando, essa interação de Jesus com a igreja, não como alguém que está estático, parado, né, apenas olhando de longe, mas caminhando no nosso meio. Imagina isso, meus queridos irmãos. É isso que o texto está falando, que ele anda no meio das suas igrejas. Quando nós estamos louvando aqui, Jesus está andando. Imagine, meu irmão presbítero Clédio, Jesus para perto de você e fica ali com toda a sua glória, e você louvando, você adorando, de repente ele toca em você, te abençoa. Imagine você, Renan, fazendo a mesma coisa. E aí Jesus, que anda no meio da igreja, chega perto de você e fica olhando, e de repente, só estou imaginando, tá, irmãos? Uma lágrima cai dos olhos de Jesus, e ele fala assim: para quem você está cantando isso? Eu estou aqui. Para quem é essa música? Sabe por quê? Porque o versículo seguinte vai falar que ele conhece. Então ele está no meio da igreja, ele anda no meio da igreja, ele interage com a igreja, e esse interagir de Jesus nós chamamos de a presença manifesta de Deus. Porque falar da presença de Deus, irmãos, a nossa teologia nos ensina que Deus está presente em todos os lugares. Eu estou lá no meu trabalho, ele é Deus onipresente, ninguém pode fugir da presença de Deus. Mas quando Jesus fala e revela a João a maneira como ele lida com a sua igreja, não é apenas a presença onipresente, ou a onipresença de Deus, mas Jesus na sua pessoalidade, interagindo com a sua igreja. Quando nós estamos louvando, Ele está aqui caminhando no nosso meio. Quando nós estamos aqui agora ouvindo a palavra, Ele está aqui no nosso meio. É a presença manifesta de Deus.
o quanto nós necessitamos dessa presença manifesta de Deus no nosso culto, o quanto nós precisamos dessa presença manifesta de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano. Não é apenas dizer, Deus é bom, Deus está comigo, sou filho de Deus, mas é ter essa percepção desse Jesus glorioso interagindo com cada um de nós, no momento da nossa adoração comunitária, mas também nos momentos individuais, em que às vezes estamos sozinhos, passando por uma luta, enfrentando uma dificuldade. Ali você não pode ver mais aquele Jesus sujo de sangue. Ali você não pode ver mais aquele Jesus com a sua mão ferida e ainda escorrendo do seu próprio sangue. Ali você precisa ver, como aqui nós precisamos ver, essa imagem do Jesus glorioso, que tem os olhos como de fogo, que da sua boca sai uma espada, os seus cabelos são brancos como a neve, como a lã, os seus pés talhados em bronze. Irmãos, essa é a visão gloriosa do Jesus que se interage conosco. Mas esse versículo ainda vai dizer, meus irmãos, que Jesus não apenas está presente, não apenas anda no meio da igreja, mas que Ele também conserva na mão direita seu anjo, ou seja, seu pastor, cujo domínio e controle Ele tem de forma absoluta em suas mãos. E a ideia de conservar, meus queridos, é a ideia de preservar, de proteger, de modo que absolutamente ninguém pode arrancar das mãos dele, fica ali presa, são as estrelas que estão nas mãos de Jesus, porque de alguma forma o que ele está ensinando é que ele não abre mão de ser quem ele é, o líder da igreja, o cabeça da igreja, ele é o big boss, é ele que está em cima. Quando ele protege os seus pastores, quando ele protege, ele não está transferindo uma responsabilidade, mas ele está chamando pessoas para que através dessas pessoas ele exerça a sua autoridade. Então nós precisamos ter isso em mente. Pastores e crentes que não são pastores, todos nós estamos diante de uma liderança maior, que não é o pastor da igreja, que não é o conselho da igreja, que não são as denominações, que não são as instituições, mas que é o próprio Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja. Por isso, a quem muito é dado, muito será cobrado. É por isso que aquilo que vamos fazer, precisamos nos esmerar no fazer, porque nós fazemos em nome de Jesus, para a sua honra e para a sua glória. Amém, queridos? Seguindo no texto, versículos 2, 3 e versículo 6, Jesus vai destacar e elogiar 3 virtudes da igreja de Éfeso. Ele começa primeiro, conheço. Essa palavra vai se repetir para todas as outras igrejas. Nós já falamos um pouco sobre isso no domingo passado, mas precisamos enfatizar. Nós não podemos ignorar essa revelação das Escrituras. Não pense que Jesus não sabe das coisas. Não pense que Jesus não sabe daquelas coisas que o teu pastor não sabe. Jesus sabe. Não pense que Jesus não sabe daquelas coisas que a tua mulher não sabe. Jesus sabe. Não pense que Jesus não sabe das coisas que você tem feito às escuras, na noite avançada. O que ele diz é que eu conheço. Ele vai dizer isso para Efésios, ele vai dizer isso para Esmirna, ele vai falar isso para Sardes, ele vai falar isso para Filadélfia, ele vai falar isso para Laodiceia, ele vai falar isso para todas as igrejas. Deus faz uma radiografia da sua igreja, e Ele faz uma radiografia de cada um dos seus filhos e filhas. Ele conhece. Nesse sentido, irmãos, nós podemos viver de aparência para muitas pessoas. Nesse sentido, nós podemos vender um produto que na verdade não temos dentro de nós. Nesse sentido, nós podemos enganar as pessoas. Nesse sentido, pastores podem enganar as suas ovelhas, as ovelhas podem enganar o seu pastor, mas Deus conhece todas as coisas e nada passa longe do olhar de Deus. Eu conheço as tuas obras. A primeira coisa que ele vai falar, elogiando, porque Jesus não é aquele que, diante de tantas virtudes, se apega a um probleminha. Não, ele reconhece as virtudes e abençoa e louva, no sentido de que bom que você está fazendo assim. Mas ele trata a sua igreja e cada um de nós na sua
totalidade, na sua totalidade. Primeira coisa que vai dizer que a igreja de Éfeso era uma igreja fiel na doutrina. Percebam aí os irmãos que no versículo 2, ele vai falar no finalzinho dele, e que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Eles não aceitaram as doutrinas heréticas apresentadas por pessoas que se diziam apóstolos, mas que não eram. Muito pelo contrário, eles eram mentirosos, diz o texto. Os achaste, mentirosos. E o versículo 6 vai falar, olha, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas eram os liberais daquela época que entraram, se infiltraram na igreja para ensinar obras de liberalidade, até de imoralidade, que Jesus não ensinou, que Jesus proibiu, que o apóstolo já havia falado sobre isso, o apóstolo Paulo e os demais. Então eles incentivavam as pessoas a comer comidas sacrificadas a ídolos, e eles diziam que as práticas sexuais não deveriam ser apenas dentro do casamento, mas poderia ser fora do casamento, ou seja, enquanto solteiros, ou mesmo casados com outras pessoas, e isso estava presente lá no dia da igreja, em função do quê? Em função até da influência daquele mundo, daquele templo da deusa Diana, que tratava a sexualidade como uma forma de adoração. Então Jesus vai falar que eles eram fiéis na doutrina. Isso é louvável. A gente precisa conhecer aquilo que a gente crê. A gente precisa saber quem a gente escuta e se essa pessoa que está falando é digna de confiança, se nós estamos aprendendo a coisa certa e decidindo viver a coisa certa. Não adianta eu declarar que eu tenho um Deus que me protege e colocar um pingente de sal grosso aqui. Vocês estão entendendo? A não ser quando é decorativo. Não vamos confundir as coisas, né? Então, é esse misticismo que vai entrando sorrateiramente na vida da gente, enquanto a gente lê horóscopo na internet, e acha que aquelas palavras de horóscopo ali vão revelar para nós como vai ser a nossa vida. A gente vai abrindo o leque para essas coisas que não tem nada a ver com o cristianismo. Ou nós cremos em Deus e confiamos na sua palavra, ou nós estamos nos perdendo na doutrina. A segunda coisa que ele vai elogiar é que a igreja de Éfeso era uma igreja envolvida com a obra de Deus. Isso aqui é maravilhoso, porque a igreja foi chamada para servir. A igreja foi chamada para estar em movimento, e estando em movimento, expressar a luz de Cristo e o sal na terra. A igreja foi chamada para proclamar maravilhas. Então a igreja, ela não pode ser parada, ela precisa fazer coisas de acordo com o chamado de Deus para a vida dela. Irmãos, presta atenção, eu não estou aqui falando da igreja não, quer dizer, mas eu estou falando da vida de cada um de nós como igreja. Então isso tem a ver comigo e com você é a igreja. Esse templo não vai sair daqui andando, pregando o evangelho. Você está entendendo? Então, é isso que nós estamos falando. O versículo 2 fala, olha, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança. Essa parte de fazer, né? Nós não podemos ser uma igreja ativista, mas nós não podemos deixar de fazer. As coisas precisam ser feitas, nós precisamos caminhar, nós precisamos obedecer, nós precisamos continuar semeando a palavra de Deus para os nossos filhos, sabe, para as próximas gerações. Então a igreja, ela precisa estar em movimento, e Jesus louva a igreja de Éfeso, falou, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor, você não estacionou, você não ficou de braços cruzados, inclusive até hoje, você continua firme no trabalho, não para. É um trator que vai passando e vai fazendo diferença. O terceiro e último elogio é que era uma igreja perseverante na tribulação. Essa palavra vai aparecer 2 vezes. Vai dizer, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, no versículo 2. E depois, no versículo 3, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Ora, fiel na doutrina,
fiel nas obras e perseverante na fé, mesmo em meio às tribulações e perseguições. Vocês se lembram que eu disse que nós temos uma ideia errada de que todo cristão do primeiro século perseguido, ele foi fiel a Jesus e por isso morreu martirizado ou fugiu para algum lugar. Não, isso não é verdade. Muitos não suportaram a perseguição. Muitos temeram e negaram o nome de Jesus para não perderem as suas vidas. O que João está dizendo, ou melhor, o que Jesus está falando, olha, eu sei o quanto vocês foram fiéis ao meu nome, não negando o meu nome, não se curvando diante do imperador, sendo fiéis mesmo no meio da tribulação, perseverantes na certeza de que em algum momento alguma coisa aconteceria. E aí, a gente precisa lembrar duas coisas, ou uma coisa. Porque a gente pensa que quando a morte acontece é porque não houve livramento. Eu me lembro, estudando com os irmãos o livro de Atos dos Apóstolos na EBINE, ano passado, que a gente percebeu que Pedro foi visitado pelo Senhor que o tirou da cadeia, com vida. Mas Tiago teve a sua cabeça cortada. E aí nós precisamos entender, irmãos, que Deus sempre nos livra. Algumas vezes Ele vai nos livrar da morte, mas outras Ele vai nos livrar através da morte. É duro, é difícil. Mas essa semana, só para descontrair, eu estava vendo na internet e apareceu o sumido do Paulo Zulu na internet, né? E eu lembrei do Paulo Zulu, porque na minha adolescência ele já era um modelo famoso, né, um corpo escultural, foi viver naturalmente, aquele homem bonito, né, desejado das mulheres nas nações, aquela coisa toda, né? E aí eu vi o enunciado, Paulo Zulu se recupera depois de acidente doméstico, eu cliquei para ver aquilo ali, apareceu Paulo Zulu. Continua um homem bonito, irmãos, continua, mas o tempo passou para ele. Com os cabelos brancos, as barbas brancas, ainda que cerrada, e eu falei, meu Deus, corri lá no espelho, olhei para mim, falei, Jesus, esses cabelos brancos não me pertencem, daqui uns dias ou pinto a barba ou tiro a barba, porque está ficando tudo branco. Então assim, essa percepção de que a vida é curta, a gente precisa ter essa percepção, para decidir como nós vamos viver essa vida aqui. Nós estamos caminhando para a morte. Pode ser que Deus nos livre da morte em uma determinada situação, mas pode ser que Ele nos livre para a morte, para que a gente esteja com Ele, e para que a gente viva num lugar melhor. Então, esses são os elogios que Jesus fez à igreja. Mas quais são, mas quais são, versículo 4, nós vamos ver que Jesus repreende uma grande falta, erro na sua igreja. Ele vai falar, abandonaste o teu primeiro amor. Agora presta atenção como que ele começa isso. Elogiou, falou bem, agora ele fala, tenho porém contra ti. Contra. Irmãos, não queira colocar na balança nada diante de Deus e contar as pedrinhas e ver se tem mais pedrinha positiva do que pedrinha negativa. Porque certamente existem coisas na nossa vida que Jesus tem contra nós. Não no sentido de nos acusar para nos matar, para nos lançar no inferno, mas no sentido de que Ele sabe da nossa luta, das nossas dificuldades, na luta contra a tentação, na luta contra o pecado, e Ele quer nos curar. Ele quer que nós tratemos disso com seriedade. Jesus poderia ficar, não, estou satisfeito com você, Efésios, porque vocês são perseverantes na doutrina, não tem heresia nenhuma, negócio sã doutrina, ortodoxa, reformada, calvinista, né? Tá tudo bom. Ou então,
está fazendo muita coisa, tem encontro de casais, tem células, tem encontro de jovens, tem acampamento da família, tem uma série de coisas, maravilha, está tudo bom, não tem nada de errado. E ainda, quando alguém tenta puxar o tapete, vocês ficam firmes louvando ao Senhor. Ele poderia fechar os olhos para o resto, mas ele não fecha os olhos, porque Jesus olha também o coração do homem. E ele vai dizer: eu tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Um escritor chamado George Ladd, comentando sobre o esfriamento do amor na igreja de Éfeso, ele diz o seguinte, presta atenção: este era um fracasso que atacara a sua vida cristã pelas bases. O Senhor tinha ensinado que o amor mútuo deveria ser a marca que identificasse a comunhão dos cristãos. Os convertidos de Éfeso tinham experimentado este amor nos primeiros anos de sua nova existência. Mas a luta contra os falsos mestres, seu ódio por ensinos heréticos, parece que trouxeram endurecimento aos sentimentos e atitudes rudes, a tal ponto que levaram ao esquecimento da virtude cristã suprema, que é o amor. Pureza de doutrina e lealdade não podem nunca ser substitutos para o amor. Nunca pode ser. A gente pode ser uma igreja saudável no púlpito. A gente pode ser uma igreja proativa nas atividades, servindo o próximo, através do centro assistencial, através do escritório de imigração e através de outros ministérios. A gente tem uma vida dinâmica que não para. Mas como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, se não tiver amor, de nada serve. Era isso que Jesus estava falando para a igreja de Éfeso. Esse era o problema. Não eram as coisas externas, mas as coisas do coração. As coisas do coração. De modo que abandonamos nosso primeiro amor quando substituímos o amor de Jesus e aos irmãos pela obsessão à doutrina e pelo trabalho na obra de forma excessiva. Foi a luta para preservar a boa doutrina, o trabalho árduo e a perseguição tornaram o coração daqueles irmãos e irmãs em terrenos áridos. Sabe, irmãos, eu já tive 2 irmãos aqui na igreja que deixaram a igreja por causa disso. Então, por aí, gostaria que voltasse, mas porque existia uma obsessão apenas pela doutrina. Só pela doutrina. Está errado preservar a doutrina? Não. A igreja preservava, nós sabíamos, mas essa obsessão que ofusca o amor de Cristo e o amor que nós temos que ter por Jesus e por cada um de nós. Por isso que esse mesmo João vai dizer depois que aquele que diz que ama a Deus, a quem vê, mas não ama o seu irmão, ele é mentiroso. Ele faz de Deus um mentiroso. Porque o maior de todos os mandamentos é amarás a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Já estamos caminhando para o final, meus irmãos. Lembre-se que você pode viver num casamento onde, homens, a tua esposa é fiel, mas ela não tem mais aquele amor de devoção pela tua vida. Jesus estava reclamando isso. A igreja era fiel, mas ele não sentia reciprocidade no amor. É aquele perigo diz a música popular, perigo é ter você perto dos olhos, mas longe do coração. A igreja de Éfeso viveu esse momento, colocou no automático. O culto estava cheio, os irmãos estavam trabalhando, as ofertas caíam no gasofilácio, tinham encontros, reuniões, mas quando Jesus olhava para a sua igreja, para esta igreja, que aos olhos dos outros era uma igreja abençoada, ele dizia: mas vocês perderam o primeiro amor. Vocês perderam o primeiro amor. Já não tem chama no coração, já não tem desejo de encontrar-se com o noivo. A noiva está seca, a noiva está fria, a noiva não está mais apaixonada, a
noiva não me procura mais para me abraçar, a noiva não me procura mais para me beijar. Eu estou com saudade, porque não é que ela nunca viveu isso, é que ela abandonou aquilo que ela vivia, ela abandonou aquilo que ela fazia. Irmãos, a frieza dentro da igreja em relação a Jesus e aos filhos de Deus, era esse o problema que a igreja de Éfeso estava enfrentando. Assim estava a igreja de Éfeso, perdeu o seu primeiro amor. Mas para a gente terminar, versículo 5, Jesus oferece à sua igreja uma oportunidade de recomeçar. Como eu sempre digo, irmãos, não existe nenhuma palavra de exortação de Jesus que não seja para dar a oportunidade de um recomeço. Jesus nos ama profundamente, Jesus ama a sua igreja profundamente. Esse amor foi demonstrado ali na cruz do Calvário, mas não apenas no momento em que ele morreu, em tudo aquilo que ele passou e viveu enquanto homem encarnado, na sua humilhação, quando ele teve que abrir mão do seu poder divino, porque ele era Deus, mas para cumprir uma missão movida apenas pelo amor. Por isso a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. E de que maneira Jesus dá essa oportunidade? Ele vai falar o seguinte: olha, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Qual que é a primeira ordem de Jesus? Primeiro, ele não deu oportunidade para a pessoa dizer que não. Quando Jesus faz um diagnóstico, irmãos, o diagnóstico dele é certo. Se Jesus fala, está frio, está morno, está quente, está errado, não tem discussão, não está aberto para diálogo. Por isso que a vida com Deus, ela é bem sucedida quando a gente reconhece a nossa incapacidade. Por isso que a gente é salvo quando a gente se reconhece pecador, quando não há argumentos, não tem desculpa. O diagnóstico de Jesus, ele é preciso, ele é exato, ele é verdadeiro. Mas Jesus fala 3 coisas. Primeiro, lembra-te. O que Jesus está falando? Há momentos que nós precisamos fazer uma revisão na nossa vida e olhar para o passado. Lembra-te de onde caíste. Existe um momento na nossa vida, na nossa história, que dá o start, é o start. Vem de forma sorrateira, sabe, eu comecei a perder o interesse por determinadas coisas, eu servia na igreja, mas eu não sirvo mais, mas eu estou presente todo domingo, eu continuo dando dízimo, eu até faço parte da oração por telefone que a gente faz. São pequenas coisas que nós vamos admitindo a nossa vida e a nossa postura diante de Deus e diante de Jesus. Só que o que nós não percebemos é que essas pequenas coisas vão sendo transformadas em coisas maiores no dia a dia. Então eu não quero mais estar no ministério, amanhã eu já não quero estar mais no culto, amanhã eu já não quero conversar mais com os meus irmãos, amanhã eu mudei completamente o meu ciclo de relacionamentos e de amizade. E ao invés de ir para o PG, eu vou para a balada. E coisas assim que vão acontecendo. Então, o que Jesus fala? Lembra-te. Nós não sabemos exatamente quando isso começou. Aqui não revela quando isso começou. Mas a gente precisa olhar para o nosso passado, para analisar onde é que eu perdi o interesse pelas coisas de Deus e onde eu deixei de amar o Jesus de forma verdadeira, de modo que Ele se alegrasse em mim e na minha vida. A segunda coisa que ele fala nesse versículo é: arrepende-te. E longe de qualquer emoção, irmãos, porque às vezes nós confundimos arrependimento com um momento em que nós somos profundamente tocados, sentimos arrepios, né, aquela coisa, né, ai, estou aqui, Jesus. E aí a gente quer, ai, estou arrependido, chora, vem para o altar, pede perdão, e aí sai pela porta. Tudo aquilo que fez chorar, continua acontecendo do mesmo jeito. Então presta atenção, não é emoção. Arrependimento é decisão, é atitude. Isso não significa que você não vai pecar jamais. Isso não significa que talvez lá na frente você não volte a se desanimar de novo, em função de alguma razão. Lembra? Corpo incorruptível ou corruptível,
sendo semeado para colher incorruptível. Não somos perfeitos, mas isso significa que você está atento à tua vida com Deus, e que você também se autodiagnosticou e aceitou o diagnóstico que Jesus deu para a sua vida, e você falou assim: eu não quero esse diagnóstico, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero que Jesus tenha alegria na minha vida, eu quero que Jesus sinta prazer em tudo que eu faço, em tudo que eu falo. É essa decisão. Arrependimento é isso, não é ficar chorando de remorso e continuar do mesmo jeito, não. E aí por último ele vai falar: volta à prática das primeiras coisas. Ou seja, não é arrependimento e mais arrependimento, é arrependimento e depois frutos de arrependimentos. Abandonar o erro, abandonar o pecado, corrigir os desvios, deixar o pecado e de fato recomeçar. Queridos, eu não vou perguntar quantos gostariam de recomeçar no dia de hoje, mas eu preciso convidar você a olhar para trás e analisar a tua vida e o teu amor. Eu sei que todos aqui amam as coisas que Deus tem nos dado. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas eu quero saber se o amor que nós temos por quem Deus é, por Jesus e a sua obra, é maior do que o amor que temos, que sentimos pelas coisas que Ele tem nos dado. Esse texto e essa igreja vai nos ensinar, em primeiro lugar, a presença manifesta de Jesus no meio da igreja. Irmãos, estejamos atentos a isso. Quando estivermos louvando, adorando, Jesus está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui passeando no nosso meio, Ele está aqui nos tocando. Isso aqui não é reunião de clube social. Isso aqui é lugar de encontro com Deus, de conexão com Deus. Renan, pode vir para cá com a sua turma. Jesus, segundo lugar, Jesus é o dono da igreja e o seu líder absoluto. Deixa eu te falar uma coisa: se a igreja não olhar para trás, não se arrepender e voltar às práticas das primeiras coisas, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai mover essa igreja do lugar. É por isso que dessas 7 igrejas do Apocalipse, nenhuma delas existe mais. Porque não ouviram, porque não se arrependeram, porque não voltaram às primeiras obras. Ele é o dono absoluto e Ele vai fazer o que Ele quiser. Jesus conhece a sua igreja, em terceiro lugar, em todos os seus detalhes. Ele conhece a tua vida. Antes mesmo de você chorar por uma dor que você vai sentir, Ele já sabe dessa dor. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já tem inclusive um remédio para essa dor. Jesus conhece a sua vida, Jesus conhece a sua igreja. Jesus se alegra com nossas vitórias na fé. Ele quer nos dar essas vitórias. Ele quer que nós experimentamos essa vida de vitória. Jesus se entristece com os nossos enganos e erros. É isso que a gente viu. Ele estava feliz porque eram perseverantes, porque cuidavam da doutrina, porque faziam a obra, mas estava triste porque não sentia mais o amor correspondente dessa igreja. Jesus nos convida para recomeçar quando for necessário. Ele sempre vai estender a mão para mim e para você. Ele sempre vai falar: vamos viver de novo aquela experiência. Deixa eu te abraçar de novo. Volta a ler a minha palavra. Volta a ter vida de oração. Eu estou com saudade daqueles dias em que você se trancava no teu quarto. Quem sabe naqueles dias os filhos ainda não atormentavam no dia a dia, e era mais fácil, era só o casal, era solteiro, mas agora tem o bebê, agora tem o filho adolescente, agora tem isso. Jesus está falando: eu estou com saudade daqueles dias em que, a despeito de qualquer coisa, você se trancava comigo e buscava a minha presença. Volta a viver esse amor. E Jesus ainda faz uma promessa que ao vencedor, que ele se alimentará da árvore da vida que se encontra no paraíso. Jesus está falando de quem é fiel. Se Ele cuida hoje, imagine o que Ele vai fazer com a minha vida, com a sua vida, quando Ele nos levar para nos alimentar dessa árvore da vida que se encontra no jardim. Nós vamos caminhar para o final do culto agora. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo complete a palavra.